Depois eu trabalhei com ele de novo depois, né? Eu fui fazer o CAL, depois fui para a Iugoslávia, para a guerra. Depois, quando eu voltei, pensei que fosse voltar para o Toneleiro, aí ele me chamou para ser ajudante de ordem, daí ele já como comandante geral e depois assistente, entendeu? Na marca. É, Fez um bom serviço, fez um bom trabalho. foi Se bom. safou, né? Me safei. Então, antes do senhor assumir como imediato no Toneleiro, o senhor ainda foi para a missão de observador militar, né, na Iugoslávia? Pô, aquilo foi muito bom, cara. Aquilo foi uma experiência que me alargou, assim, muito. Porque onde eu passo, eu penso em você ajudar os outros. Entendeu? Apesar de que eu tenho muita fama de durão, mas eu sempre ajudei todo mundo. E todo mundo que me via depois perguntava: o que eu posso fazer pelo senhor? Você quer me fazer alguma coisa? Reza por mim que eu preciso de reza. Eu sempre pedi reza. E tem várias histórias interessantes com esse negócio de reza, né? Porque é muito interessante. Mas enfim, na Iugoslávia, fui eu, um coronel do exército, ele na verdade na época ele era major, eu era capitão, e um capitão da Força Aérea. A gente estava indo eu estava indo para render o primeiro cara que foi para lá, que foi o Luiz Cordeiro, que foi meu instrutor do Comanf. E quando acabou o Comanf, eu queria matar ele, pô. Pra você ter uma ideia, eu fiquei com tanta raiva do instrutor que eu queria matar o instrutor, pô. Normal de aluno. Mas depois ele foi meu comandante de companhia. E ele perguntava assim para mim: ainda quer me matar? Eu falei: não. Deve ter uma fila aí querendo me matar também, porque a gente está fazendo o que a gente acredita, né? E é exatamente isso. Fazer o que acredita. Para a gente entender aqui um pouco, qual era o cenário daquela época, desse conflito que teve na Iugoslávia? O conflito é muito interessante, porque quando nós tivemos a guerra, a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, então, o início da Guerra Fria. O mundo estava bipolar, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 48, Estados Unidos cria a OTAN. Em 56, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Tá? E aí eles começam a disputar em guerras locais. Então o mundo ou estava do lado dos Estados Unidos ou estava do lado da União Soviética. A Iugoslávia era chamada de terceira via, porque a União das Repúblicas da Iugoslávia eram 6 repúblicas. Era Kosovo, era Bósnia e Herzegovina, vamos lá, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Bósnia e Herzegovina, as 6 repúblicas, que se juntaram, que viviam juntas, sob um governo forte de Tito. Joseph von Tito. Tito foi um guerrilheiro que lutou contra o exército alemão na Segunda Guerra Mundial, mas ele era croata, só que os guerrilheiros eram partisãs sérvios. Olha que legal, ele liderava os sérvios, e os sérvios sempre foram, vamos assim, antipáticos, inimigos contra os croatas, coisas históricas, questões históricas, tá? Eslavos significa os eslavos do sul. Iugoslávia significa os eslavos do sul. Eles tinham muita simpatia com a Rússia, os sérvios, mas a Croácia com os alemães. Então, Tito, quando sai da Segunda Guerra Mundial, ele sai governando a Iugoslávia, sendo que o sul da Iugoslávia, a parte sul, a Sérvia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, era a parte rural. E o norte, que era a Eslovênia, a Croácia e a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia, não, isso, a Eslovênia era industrial, perto da Áustria e tal. Quando o Tito morreu, em 1981, depois de 40 e tantos anos de governo duro, eles fizeram rodízios das repúblicas. Cada república ia governar, um chefe de cada república ia governar durante 2 anos. Sendo que o grosso do exército iugoslavo era formado por sérvios, a maior parte, 70%, 30% pelos croatas. Mas onde é que entra a Bósnia e Herzegovina? A Bósnia e Herzegovina era o setor muçulmano da Iugoslávia. Quando houve a guerra do Kosovo, a batalha do Kosovo em 1385, os sérvios perderam pela invasão turco-otomana, perderam na fundação do Estado sérvio, da Grande Sérvia. E eles foram sendo empurrados até a Croácia, às fronteiras do Império Austro-Húngaro. Então, na Croácia, estabeleceu-se um cinturão sérvio que segurou o exército otomano. Então, o Império Otomano
dominou aquilo lá de 1385 até 1815. Então, quem se convertia ao Islã ganhava benesse. A maior parte do povo da Bósnia e Herzegovina se converteu ao Islã. Por isso que os caras não gostavam dessa subserviência. Então, quando morreu o Homem de Ferro, Tito, eles começaram a revezar. Só que quem produzia mais era a Croácia, a Eslovênia, não estavam felizes economicamente porque produziam, mas não ganhavam tanto dinheiro. Tá? Aí tinha um problema da queda do Muro de Berlim em 89. Então a Rússia se fragmentou, a União Soviética se fragmentou e apoiava a Sérvia. A Alemanha tinha acabado de unificar a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, estava fraca, mas queria expandir o seu domínio para a Croácia e Eslovênia, buscando um caminho natural para o Cáucaso, que é uma planície que leva o domínio lá dos petróleos e tal, papapá. Então tudo é geopolítica, né? Então se fragmentou numa guerra em 1991. Essa guerra estourou forte em 91, 92, a Marinha mandou um contingente, mandou 3 oficiais para lá. Um primeiro em abril, depois outro em agosto, depois outro em novembro e dezembro.